Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Business na América. E hoje eu tenho a grata satisfação de conhecer um amigo meu lá de São Paulo que está fazendo um baita sucesso aqui, sobre aquisições, fusões de empresas. Eu estou falando do CEO dessa bela companhia BLCG, Carlos Bispo. Carlos Bispo, prazer ter você aqui. Muito obrigado. Fique à vontade. Se você tem a percepção, a ideia de comprar, vender empresas, fazer fusões, não sai daí, o assunto é com você. Estamos de volta com o Business na América e hoje com o Carlos Bispo, o meu amigo lá de São Paulo, morador de Orlando e que é um especialista na área de fusões, aquisições, só que é muito mais do que isso. Quando eu fui preparar toda essa entrevista, eu fui olhar o teu currículo. Gente, o que é aquilo? Faltou páginas no LinkedIn de tanta experiência que você tem, de tantas especializações, Harvard, Columbia. O que isso agrega no sucesso que você tem hoje? Bem-vindo, Carlos Bispo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, aqui no Business na América, e poder estar falando um pouco mais sobre isso, até para ajudar os brasileiros, obviamente, a poder estar encontrando o caminho correto de como funcionam os business na América. Exatamente. E aí o ponto principal em relação a fusões e aquisições tem um guarda-chuva, eu diria, enorme, né? Que vai desde nós buscarmos um novo negócio para quem quer comprar ou para quem quer vender, trazer os investidores para uma venda parcial ou para uma venda total. E aí uma espinha dorsal que envolve vários fatores, como por exemplo, avaliação da empresa, diligência, toda a parte contábil e tributária, onde hoje eu também sou business partner da Drummond e é toda a nossa linha de produção, que por sinal, muito bem feita em relação a isso. E nós sempre identificamos os pontos principais para os brasileiros, que são, poxa, qual que é o melhor local para se abrir uma empresa, onde que eu vou pagar menos impostos ou não, que tipo de negócio eu vou estar abrindo, e nesse tipo de negócio, onde que é melhor dentro dos Estados Unidos da América. Então esses são os pontos principais que nós sempre buscamos, identificamos e trazemos da melhor forma para esse investidor, óbvio, não podendo deixar de esquecer a questão do planejamento tributário, que é o fator, na minha opinião, primordial para a gente nunca deixar dinheiro dentro da mesa. Porque esse é um assunto que chama muito a atenção. Eu estou aqui há quase 6 anos na América, tenho contatos com tantos empresários e empreendedores e é notório perceber a quantidade de pessoas que não conhecem as leis, não conhecem ou estão sendo mal orientados por pessoas que, não que são maldosas, mas elas não têm o conhecimento de fato e de direito. E isso chama muito a tua atenção, a minha atenção. E todas as vezes que nós conversamos, sempre você fala alguma coisa que me chama a atenção. E a gente está no meio disso. Então, um empresário que está vindo para cá, que deseja dolarizar, que pretende comprar uma aquisição de uma empresa, ou tem várias empresas no Brasil e quer morar aqui, são tantas situações, qual delas é o que mais cai no seu colo? Que tipo de situação que você mais administra nos meses que você está em atividade? Bom, tem um ponto antes que para mim é o principal. Sim. Para eu te responder essa pergunta. Por favor, fique à vontade. Que é o seguinte, para onde nós vamos, nós sempre temos que ter um planejamento. Seja o planejamento de um voo, seja o planejamento de uma viagem e Sim. também, obviamente, um planejamento do negócio da empresa. Isso envolve para onde que eu vou, o que eu quero fazer, se eu já tenho conhecimento ou não, tenho aquela habilidade específica para aquele negócio, preciso tirar uma certificação, haja vista que aqui nos Estados Unidos, grande parte de conhecimentos e habilidades que nós temos no Brasil que não necessitam de certificação, aqui você necessita. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não Você tem precisa jeito. buscar, porque às vezes você está fazendo algo que você acha, poxa, eu já tenho conhecimento, estou fazendo, mas se você realmente tem a certificação, você acaba tendo problema. Vou dar um exemplo em relação a isso, tá? Eu fui negociar um imóvel, uma empresa no Texas, e não sendo realtor,
né, lá no Texas. Eu acabei tirando a licença aqui para a Flórida, né, exatamente por esse motivo que eu vou dizer agora. Nós trouxemos a segunda maior empresa de granitos do Brasil para montar um business no Texas, 1 hora para cima de Dallas. E nós tínhamos ali um comissionamento sobre isso. Só que em alguns estados dos Estados Unidos, para você pagar um comissionamento, né, como realtor, como corretor, você também precisa ser realtor, senão você não pode receber. Em alguns casos dá até prisão. E aí, quando nós fechamos o negócio, que eu fui pedir realmente ali, a gente tinha em contrato, tudo, olha, eu não posso te pagar porque você não é realtor. Então, o que, que nós fizemos? Opa, peraí, então tem um ponto que não foi discutido antes. E aí vem a questão da lei. Como que, se eu estou fazendo um negócio em um lugar e eu não verifiquei a lei ainda, isso pode trazer um problema. Bom, resumidamente, nós fizemos, como não tinha um tangível naquele caso, nós estamos vendendo só a questão ali do intangível dentro do negócio, nós conseguimos negociar, até indo para a corte, falar, poxa, peraí, vamos separar as coisas, porque normalmente, quando você tem um comissionamento ali como realtor, é porque você tem um imóvel. E nesse caso não tinha um imóvel. Mas enfim, isso é só apenas um exemplo que serve para todos que precisam abrir um negócio. Serve um exemplo mesmo. Então, assim, eu vejo que aqui na América, muitos desejam ter o seu business, né? Então, se você pode ajudar essas pessoas que estão nos assistindo hoje, qual o primeiro passo para que ela possa trazer a sua empresa ou abrir uma empresa aqui com toda a sua larga experiência? Sim. Bom, em primeiro lugar, aquela diferença, né? É um residente ou é um não residente? Porque você tem casos, a pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos estando no Brasil? Sim. Sim. Eu posso abrir uma empresa nos Estados Unidos estando no Brasil e sem ir para os Estados Unidos? Sim. Eu posso abrir conta em banco estando no Brasil sem os Estados Unidos? Sim. Então, ou seja, dá para você fazer tudo isso? Sim. O que não pode é, na empresa que você abriu, você estar como um manager. Então, aqui tem aquela diferença. Abriu uma LLC. Então, a escolha foi para uma LLC. Eu tenho duas situações. Eu posso colocar um member, que aí ele pode ser single ou múltiplo. Não pode ser uma pessoa só ou várias. Ou eu posso ser um manager. Se o cara é um investidor, ele simplesmente entra ali como member e não como manager. E, por lei, ele pode estar recebendo ali os dividendos? Pode. Sem que esteja trabalhando, sem ter o visto Esse é o foco, de trabalho. Ele não pode. Por isso que tem tantas pessoas que são deportadas e Exatamente. descobriram a mentira, que aqui não tem perdão. Então, se você realmente fez um acordo com a imigração de estar aqui fazendo tal área, exercendo tal função, e você não segue o acordo onde você trabalha, que é a principal causa, deportação. Exatamente. Um bom exemplo sobre isso, Jânio, é a questão que tem um visto F1. Ah, mas eu não posso abrir uma empresa. Você pode abrir uma empresa. Você pode ser membro dessa empresa, você não pode trabalhar. Essa é a diferença. Né? Por quê? Porque é entendido como uma renda passiva. É a mesma coisa. Vamos fazer uma situação análoga. Nessa analogia, eu faço o seguinte. O cara pode investir do Brasil na Bolsa de Valores americana? Pode. Pode. Posso estar comprando os ETFs, né, que é um múltiplo de várias empresas ao mesmo tempo? Posso. Posso ganhar dinheiro sobre isso? Posso. O que é isso? Renda passiva. Da mesma forma, abrir uma empresa e ser membro, sócio da empresa, eu posso ter uma renda passiva. E muita gente confunde muito isso e não entende. Ela, mas para a imigração vai ser um problema que eu vou ter uma renda. Vamos lá. Renda passiva é uma coisa. Renda ativa de trabalho é outra. E isso que não pode porque a pessoa não tem o visto adequado para que possa trabalhar. Eu penso que esse é um ponto bem assim cirúrgico que nós chegamos agora. A falta de compreensão de algo tão básico, de renda passiva e de renda ativa, que faz com que a pessoa tome decisões erradas. Então, se ela tiver planejamento e tiver buscando empresas que são sólidas aqui, que conheçam o mercado, que saibam das regras, elas não passariam por perrengues com tantas pessoas que eu conheço que passaram por perrengue, por dificuldade, até o ponto de assim, ó, você tem 30 dias para voltar para o teu país. Você não é bem-vindo aqui, porque você infringiu algo que para nós é imutável, não tem como entrar em discussão. Então, o que falta mesmo é a orientação. O que você mais escuta no teu escritório? Qual que é o maior erro do brasileiro aqui? É difícil a gente achar o maior, tem vários, né? Mas eu vou tentar colocar de uma forma aqui clara. Que eu tentei ajudar o meu povo, mas eu vi que
Não é só um, são É, vários. não, tem vários. Mas antes de chegar Sim. no erro, eu vou colocar um contexto para você. Por favor. Ele começa pelo contexto de não ter o planejamento. Né? E quando você Esse é não o, tem o esse é o... principal. Porque a pessoa vem e às vezes ela quer fazer copy-paste. Às vezes é um empresário de sucesso no Brasil, cara, eu sou Ah, de não. sucesso, eu vou nos Estados Unidos, é copy-paste. Aí a gente Não é tem, copy. vale um dia inteiro, ou até mais, para a gente discutir cases que deram um problema e de repente pode ser um outro programa a gente falar sobre isso. Né? Verdade. Cases que deram erro e quais as soluções propostas em casos como esse. Isso não é longe, tá? É um assunto, assim, eu diria Interessante, enorme e interessante. interessante. Mas assim, ó, respondendo sua pergunta, né? Em relação a erros que isso pode ocorrer, primeiro, começa pela questão de abrir uma LLC ou o cara não tem o visto, isso pode dar um problema de imigração. Né? Então, ele não colocou como membro. A questão, por exemplo, do visto F1, que é grande parte das Sim. pessoas com visto F1. Aí você me pergunta, poxa, mas o cara não pode trabalhar. Bom, é difícil sem conhecer quem tem F1 que não trabalhe. Né? Aí você fala, poxa, como que você sai dessa? Bom, primeiro, se você tiver uma empresa em Delaware ser dono da empresa aqui na Flórida, o cara vai entrar no Sambisa e não vai achar a sua empresa. Então, esse é um outro pacote que as pessoas podem depois falar conosco e a gente consegue fazer isso para que a pessoa esteja protegida nesse âmbito, principalmente de imigração. Aí, vamos lá. Agora, o ponto principal, contrato social. Se você tem uma LLC, você tem um Operate Agreement e muita gente não faz. Aí vamos no erro principal de quem não tem contrato. Ou é uma corp e não fez um bylaws, tá? Que é a mesma coisa, mas é o estilo de contrato de cada um. Os principais problemas que nós temos é simplesmente briga de sócios e aí não tinha contrato e na hora da divisão. Pronto. Quem fica com o que, quando e onde não está escrito. Que estresse. Aí começa, né, dois sócios na mesma conta, um quer tirar o dinheiro do outro, aí já começa a cometer crime naquele momento, independente do status imigratório, e já começa a gerar um monte de problema. Ou seja, o fato de não ter planejamento, Sim. o fato de não ter um contrato social bem escrito, né, com contador, seja CPA ou seja EA, já começa a causar possíveis problemas, porque a maior quantidade de problema vem de uma dissolução societária. E esse sempre foi um assunto que eu sempre trouxe à tona, para toda a minha experiência que eu tive com treinamento, capacitação, palestras, workshops que eu fiz, que a cláusula principal do contrato é realmente o desfecho. É quando cada um vai seguir. E é o que menos as pessoas falam. Porque é uma questão de mentalidade. As pessoas acham que isso vai trazer azar, falar que não vai dar certo. Como não vai dar certo? A gente já viu que o business vai ser milionário, a gente vai ficar muito bem. Nós somos amigos. Né? Nossas famílias estão juntas nos finais de semana. Imagina, nem precisa disso. Nem contrato seria necessário. Lê do engano. Exato. As decepções acontecem porque você não sabe do dia de amanhã e como a nossa mente trabalha. Que muitas vezes por autodefesa, por egoísmo, por ganância, são vários fatores. E as pessoas não fazem o dever de casa, que é o principal. E se não der certo? Quem fica com quem? E outra, uma outra cláusula que eu sempre falo. Para nós andarmos juntos em sociedade aqui, qual é a tua função? Qual é a minha função? Declarado, escrito, não é de boca. Então, nós nos juntamos forças, eu vou fazer essa área e você essa área. E cada área tem isso de ações a serem feitas. Tem que estar no contrato. Senão, todas essas brigas que acontecem, porque cada um segue um caminho diferente. Né? Esse é um desafio, né? Jânero, você disse tudo. Exatamente, colocar no contrato, ipsis liter, todos os detalhes. É a mesma coisa que um casamento. Né? Então, ou seja, quem vai fazer o que, quando e onde, por quê. E aí você tem um detalhe, né? Dentro dessa dissolução, o que acontece mais? Ah, mas nós resolvemos, imagina que a gente resolve nesse momento montar uma sociedade. E você vai investir na sociedade. Sim. Só que você não vai trabalhar porque você tem outros trabalhos, mas você tem o capital. Tem o capital. E eu vou trabalhar. Aí você fala assim, vamos fazer 50-50. Aí chega lá depois de 2 meses eu me sinto, poxa, o Jânio não está fazendo nada. Isso aí. Né? Aquela história, sabe essa historinha? Ixi. Ah, o Jânio não está fazendo nada. Só eu que trabalho. Pera, o Jânio entrou com dinheiro. Né? Nós estamos no mundo capitalista. Mas quais foram as regras? Escreveu as regras, né? De como que vai ser essa divisão, inclusive. Aí o que acontece? Essa pessoa que está trabalhando mais, ela vai sentir
que ela está sendo passada para trás em uma mentalidade que ela criou porque ela não escreveu. Ela não combinou o jogo. Puxa, Quando o isso jogo aí. não está combinado, É, a probabilidade de você ter problema é muito maior. Agora, tudo isso, nem que você parar um dia, sócios, sente um dia e faça o seguinte, olha só, vamos colocar ponto a ponto aqui, escrever uma pauta e dentro desta pauta, se acontecer isso, o que eu faço? Opção 1, opção 2, né? Não é só binário, mas assim, quais são as soluções que eu tenho em cada um desses pontos? Chama o contador, chama o advogado. Ah, eu não quero pagar advogado e contador. Aí você entra no outro ponto principal. Cara, nos Estados Unidos, se você não tiver um bom contador, um bom advogado e um bom médico, você pode ter certeza que em algum momento você vai ter problema. Aí eu vou voltar só mais uma, sim, daquela primeira pergunta sua, sim. que é a questão de, poxa, como que eu faço com relação às leis? Que leis são essas? Pessoal, independente do que você faça na América, porque nós temos também o Jornada na América, que envolve tudo isso, tá? Até o nosso Instagram, o @Jornada na América. O que a gente fala? Pessoal, ponto número 1, leia as emendas constitucionais. Entenda como funciona a Constituição dos Estados Unidos da América. Sim. Isso é ponto principal. Né? Por exemplo, fui parado pela polícia, o policial chega e fala assim, quero olhar o seu carro. Não, eu não te dou o direito de você olhar o meu carro. É um direito seu, entendeu? Que muita gente não sabe, por Não sinal, sabe. e vários outros. Né? Então assim, ó, o que eu dou como dica, pessoal? Baixa aí no Google, em qualquer lugar, e coloca lá, quais são as emendas da Constituição norte-americana? Leia. Ah, bispo, mas eu não entendo inglês. Cara, coloca no Translate, coloca no ChatGPT. Que inclusive no ChatGPT, o que você vai ter a mais? Os comentários sobre as emendas, se você não entendeu. Então, assim, esse é ponto fundamental. Ou seja, essa é a espinha dorsal para todos nós que queremos morar na América e estabelecer um business na América. Conhecer as regras, conhecer as normativas. Quando eu entro num jogo de futebol, eu posso estar com os meus amigos, nós jogamos bem futebol. Mas se não tiver aquele líder, o coach, que saiba colocar as peças certas, os jogadores certos no lugar certo, cumprindo as regras. E em tudo que você fizer na vida, você tem as regras serem cumpridas. Tem regras que é inerente a todos. E tem regras que é focada somente numa área específica. Só que as pessoas não conseguem ter essa visão do todo. Por isso, que no próximo bloco, eu estou com um especialista, que é o Carlos Bispo, que vai trazer muito mais informações para que você tenha cada vez mais sucesso aqui na América. Não sai daí. Voltamos já. Estamos de volta com o Business na América e um assunto hiper mega pertinente. Regras, leis, contabilidade, advogado, compliance, com um especialista que é o Carlos Bispo. E dentro dessa ótica, para que eu tenha sucesso na América, para que eu tenha o meu business que me sustente, que me dê uma vida que eu mereço pelo meu trabalho, pelas ideias que eu tive, eu preciso ter regras, eu preciso ter normas, eu preciso entender das regras do jogo, inclusive do compliance e o tal do BOIR, né? Que você possa explicar para nós. E tem gente que acha que não é tão relevante assim, que é mais uma forma do contador ganhar dinheiro. Me fala sobre isso. Pois é. E antes de falar sobre isso, eu queria fazer um comentário, né? Por favor. Que tudo provém da questão de como é a mentalidade do ser humano. E daí você vem, poxa, o brasileiro vem de uma cultura diferente, vem para os Estados Unidos e precisa seguir as regras. Vou dar dois exemplos básicos aqui. Cara, a placa de stop, o que diz a lei? Completely stopped É verdade. e conta até 3. Sabe aquela, não tem ninguém, vou dar uma olhadinha. Cara, você fugiu do compliance, mas não tem ninguém. É aí que está o problema, que é a questão da ética. É o que você faz quando ninguém está observando você. Né? Aquela questão que muitos brasileiros fazem, que é o parar de ré. Vai no Publix, eu descubro quem são os brasileiros. Todos param de ré. E por quê? O que diz a lei? O cara não leu a lei, tirou uma driver's license, ou não tirou, né? Sim. O que diz a lei na Flórida? Você precisa parar de frente, porque se a polícia passar atrás, ela vai ver a sua placa. Ah, mas no Brasil eu fazia diferente, eu parava de ré. Eu também. E fui instruído em empresas multinacionais que eu trabalhei, que era melhor parar de ré na hora da saída, eu precisava
seguir e ver se não tinha ninguém na frente para não atropelar. Agora, aí vem a resiliência, aí vem o diferencial, que é você seguir o compliance do local onde você está. Que é a Flórida. Que é a Flórida. Porque tem outros estados que têm placas traseiras e na frente. Então, mas Exato. aqui não. Exato. Aqui é só na traseira, tem a placa. E aí começa o quê? Quando que eu sigo o compliance? Quando eu tenho que verificar as regras daquela localidade. Então, ou seja, é o famoso change the mindset. Se a pessoa não trocar a mentalidade dela para aquele ambiente que ela está e entender como funciona aquele ambiente e quiser fazer do jeito dela, vai ter problema algum dia. E isso a gente leva para onde? Para contabilidade área tributária. Um bom exemplo disso é o que você comentou, o que a gente chama de BOI, né? Que nesse caso não é o marido da vaca. Mas enfim. Tem um R no final. O BOI, na verdade, é o Beneficial Owner Information, que na verdade, o que ele faz, o BOI? O FinCEN, não é o IRS que pede isso, ele está evitando, né? Está buscando quem pode estar fazendo lavagem de dinheiro. Então, o que ele quer saber? Quem são os donos dessa empresa? E isso é obrigatório para residente e não residente. Meu contador não me falou ainda. É obrigatório. Mas se eu não fizer? Não esquenta a cabeça se você não fizer. Você só vai ter até 2 anos de prisão, se você não fizer, e multa diária de $500. Então, ou seja, existem fatores de compliance essencial que nem todo mundo presta atenção. O BOI é um deles. E isso precisa ser muito bem visto. Dentre vários outros, né? Como também o BEA, como também todas as questões e informações que precisam ser enviadas não só para a Receita Federal, como para o FinCEN e todos os órgãos deliberativos, os órgãos que fazem toda essa organização de uma forma clara e objetiva. Vou dar um exemplo. Eu recebi na minha casa um imposto de renda para pagar, né? Graças a Deus eu pago imposto na América. E aí, olha só, olha o compliance, né? Eu tenho na minha caixinha do correio os meus sobrenomes, né? Eu tenho 2 sobrenomes e minha esposa tem 3 sobrenomes. Então, só foram colocados 2 dela e 2 meu. Aí chegou, como que o IRS trata isso? Ele coloca só a primeira letra, vamos supor, seu último nome lá é Janer, né? Então tá lá Alexandre, então vai ser a Janer. Então imagina ela, o primeiro sobrenome dela dos 3 é um sobrenome que não estava na caixinha do correio. O cara pegou de volta, eu teria que ir no correio porque não estava escrito aquele sobrenome. Isso, por que você está dizendo isso? Porque isso é compliance. O que eu fui na caixinha? Já fui lá, coloquei então os 3 sobrenomes. Mas por que os caras fazem isso? O cara poderia ter deixado lá ou mandado uma outra informação? Poderia. Mas o que ele está fazendo nesse momento? Seguindo a regra. E a regra diz o quê? Que o seu sobrenome, pelo menos onde eu moro, tem que estar na caixinha do correio. Senão, vai voltar a sua carta, por mais que seja o mesmo endereço. Eu estou falando tudo isso porque, detalhes, pessoal, né? são detalhes. Se você não prestar atenção no detalhe da América, se você não parar no sinal, se você não fizer corretamente, sabe, na rotatória, eu moro em Indermira, eu vejo muito isso, na rotatória. Cara, você precisa esperar quem está vindo à sua esquerda. Ele tem preferência. Tem preferência, então você entenda da lei. Então são fatores como esse que você vê que o brasileiro às vezes acaba não dando certo. Infelizmente, é duro falar isso como brasileiro, mas a essência de começar o erro por ações típicas, básicas do dia a dia, já demonstra que em algum momento você não vai dar certo, porque você não vai querer seguir a lei. Carlos, muito bom isso, para que nós brasileiros, né, que temos business aqui, que a maioria tem, né, praticamente todos os brasileiros aqui têm um tipo de business, tem uma Corp, uma LLC, poucos entendem de Delaware, poucos conseguem entender qual é o princípio de Delaware, que não é para esconder o que você está fazendo, é um outro capítulo, é um outro formato, mas a falta de conhecimento, de entendimento, acaba trazendo muitos pontos negativos. Na abertura do programa, eu falei sobre fusões, aquisições, que você é um especialista nisso. O que você pode me falar? Como é que está o mercado? Está aquecido, não está? Eu estou no Brasil, eu tenho intenção, e você falou de fusão, de aquisição, eu tenho interesse, eu tenho grana, eu tenho real, eu quero investir em dólar. Como é que está esse mercado? Por onde eu começo? Como é que eu te encontro? Eu vou começar por Delaware, a sua primeira pergunta. Isso, por favor. Delaware, para quem não conhece, acaba sendo, na verdade, um fantasma, né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, vamos investir em offshores. Então, BVI, que é British Virgin Islands, vou investir em Cayman. O que o pessoal automaticamente liga? Nossa,
quem investe lá é quem faz lavagem de dinheiro. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal e tal. E totalmente errado, né? Essa concepção que as pessoas têm, errônea, de verdade. Você faz uma holding em Delaware, ou você faz uma holding em Wyoming, aqui nos Estados Unidos, ou Nevada, que são os 3 principais, eu vou comentar sobre isso, ou em offshore, dependendo da situação. E nós fazemos isso com o tax planning. O tax planning ele é voltado exatamente para avaliar qual que é o caso de cada um, e não é copy-paste. Cada um tem uma essência, tem uma vida e tem diversas variáveis. Então vamos lá, Delaware. A pergunta principal que eu faço é a seguinte, né? Com relação à resposta que eu vou dar. Por favor. Poxa, se mais de 95% das 500 maiores da Forbes investem e abrem empresa em Delaware, será que tem alguma coisa errada? Bom, se tiver, então... Tudo isso? Mais de 95%. Uau! Então o que acontece? Se 95% abre empresa lá, você já começa a ver, poxa, alguma coisa está correta e eu preciso entender o porquê. E qual que é a vantagem que a gente tem em Delaware? Sim. É o fato de você abrir sua holding, ter outras empresas pelos Estados Unidos e depois trazer os dividendos. Você tem ali algumas isenções, você tem uma forma tributária que é muito melhor e cada caso é um caso. Não dá para você especificar algum aqui nesse momento. Aí vamos lá, quando você fala, poxa, investimentos, tá? Dia seguinte que o Trump ganhou. Na quarta-feira o telefone não parava de tocar. Sério mesmo, não parava de tocar. Pessoal, chegou a hora de investir, chegou a hora por quê? Nós estamos falando de capitalismo. No maior país capitalista do mundo. Tava muita gente esperando. Poxa, vou, não vou, o que eu faço? Então, ou seja, cada vez tem aumentado mais. Teve um break nesse momento, do ano, e agora retomou a questão de fusões e aquisições. Poxa, o que o brasileiro hoje investe mais? Nós temos muitos casos que tem brasileiros que têm cidadania europeia e alguns dos países, inclusive Portugal, que também foi aceito em fevereiro do ano passado, pode investir através de um visto E2, que é um visto de investimento que você compra um pequeno negócio. Né? Quanto que eu invisto? A lei não deixa claro um valor, mas ela diz o seguinte, que você investindo com uma razoabilidade e gerando empregos, você pode ter seu visto aprovado. Então o que acontece? Pequenos negócios como um pet shop, um posto de gasolina ou similares podem ser muito bem vistos para que você possa ter um visto E2 para quem tem uma cidadania europeia. Não é esse o caso, quero abrir um negócio. Isso. O que é mais visto nos Estados Unidos? Todos esses negócios que o brasileiro faz muito no Brasil, né? Um deles, inclusive, na verdade, sendo sincero com vocês, ele é mal visto, que é. Eu tenho que fazer esse comentário, porque uma vez um fiscal da IRS me disse isso. Ele falou assim, Bispo, sabe qual é o nosso foco de pegar empresas de brasileiros? As empresas de dealers de carro. Então, ou seja, dealer de carro é foco número 1 para o IRS, né? Porque eles entendem que é onde tem a maior sacanagem, os maiores problemas. Veja, eu estou comentando com vocês algo que um fiscal do IRS me disse. E nós hoje, trabalhando em contabilidade também, a gente tem essa visão, né? Essa visão ampla do que acontece. E aí você tem outros casos, postos de gasolina também, porque muitos são utilizados literalmente para lavagem de dinheiro mesmo, e não só com brasileiros, né? E por aí vai. Então você tem negócio que você fala, poxa, foge disso. Tem uma rentabilidade muito boa? Sim, em um determinado momento, mas a pergunta que eu faço é, está sendo feito de forma lícita? Porque se não está de forma lícita, cara, a rentabilidade pode ser qualquer uma que não interessa para as pessoas do bem, né? Mas enfim, vamos ao ponto principal, só para responder a pergunta de trazer negócio. Eu vejo muitas indústrias vindo para cá. Opa! Isso é muito interessante, né? Legal. Fábrica de móveis, vindo algumas, só que a gente tem no pipeline hoje são 3. Empresas de logística investindo aqui nos Estados Unidos, comprando caminhões, comprando galpões, né? Empresas químicas vindo para os Estados Unidos, farmacêuticas pequenas do Brasil, que hoje compram da China, vêm para cá, faz toda a questão do produto, né, ser fabricado aqui e manda para o Brasil. Então, assim, os negócios vêm crescendo dia após dia. E onde nós atuamos em relação a isso? Exatamente, em poder estar encontrando melhor localização, ou encontrar uma empresa que já está funcionando, aí por meio de aquisição e não crescimento orgânico, para que ele possa estar comprando essa empresa. E para comprar essa empresa, o ponto fundamental, que é fazer uma diligência para garantir que não tem nenhum esqueleto guardado dentro do armário
E além de fazer a diligência, o quê? O valuation. Porque a quantidade de liabilities, ela pode ser enorme. E quando você compra uma empresa por inteira, que é o equity, e não só os ativos, você pode ter um problema. E a diligência, que ela é essencial. Porque como que eu garanto que eu tenho um passivo lá que não está já com um processo, já está próximo de perder ou de ganhar, enfim, mas que vai ter uma decisão em corte em relação àquele processo, Sim. e o cara que está comprando não está sabendo disso. E é a partir do momento que ele compra, assinou o seu MOU, né, que é o Memorandum of Understanding, ou a LOI, que é a Letter of Intent, a carta de intenções, dependendo do que ele colocar por escrito, pode ser irreversível. Depois que ele fechou. Lembrando que, só para finalizar esse ponto, Sim. que no direito norte-americano nós temos uma estrutura anglo-saxão. Quando a gente fala de anglo-saxão, é assim, Janer. Vamos montar um negócio aqui, pega o guardanapo ali, né? E o que a gente escrever aqui com 2 testemunhas ali, tá valendo. Né? Ah, mas a Constituição diz diferente. Acabamos de fechar um negócio no direito anglo-saxão. Ele está valendo a partir de agora. É interessante a mudança de mentalidade, né? A mudança na prática, como funciona isso, né? Então, assim, na fusão, o que eu queria entender, assim, o brasileiro está lá, ele tem o investimento, ele tem o dinheiro, ele quer, de qualquer forma, investir aqui. Ainda mais agora, com o novo governo, né, com Trump, com o formato mais capitalista e visionário que ele tem de business. Então eu quero, o que ele faz primeiro? Eu estou no Brasil, lá no interior do Nordeste, interior do Rio Grande do Sul, da minha terra. Eu quero para onde ele vai. Qual é o website que ele procura? Qual é o primeiro passo para ele trazer aqui uma aquisição de alguma empresa ou fusão com outra? Ou ele tem que ficar na mesma área, ele pode comprar de uma outra área? Onde ele vê assim, ele entra no site, eu tenho essa empresa que você pode investir, como é que ele faz? Ele tem o dinheiro, mas não tem o caminho, o mapa. Nesse ponto, a priori, o que o investidor precisa fazer? Né? Em primeiro lugar, pensar em dolarizar seu patrimônio. Tá. Ah, mas eu não quero dolarizar inteiro, mas pelo menos 20%, 30% é cabível, né? E é muito salutar que se faça dentro de uma cesta econômica e de moedas que esse investidor vai fazer, que ele tem um patrimônio em dólar. Porque a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, problemas que estão muito previstos de acontecer, principalmente na esfera política, e que obviamente vai agravar a esfera econômica se não mudar a direção de onde o Brasil está indo hoje. Né? Isso não é opinião minha, isso é fato que está ocorrendo. Então o que eu posso estar fazendo? Primeiro, dolariza. O que é dolarizar? Primeiro, vem nos Estados Unidos, e você pode fazer isso conosco, através da BLCG Consulting. Nós podemos o quê? Abrir essa empresa. Você pode trazer o dinheiro como aporte de capital. Né? Quando você traz o dinheiro para cá, é importante isso, tá? Isso. Muita gente pensa, muita gente me liga, quero transferir um dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Cara, quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto que é o imposto de renda? Nada. Não tem imposto de renda. Vamos lembrar do seguinte, ó, qual que é a essência? Imposto de renda. Qual foi a renda oferida? Nenhuma. Eu estou transferindo o meu patrimônio, o meu dinheiro de um país para o outro. Não está tendo renda. A renda... Não tem imposto. Ela Exatamente. Vai ter, obviamente, o IOF, lá 1,1%, né? De você transferir, ou quando você compra em cartão aqui, o 0,38%. Mas são um valor pequeno, né? Com base nos impostos que realmente são super altos. Então, assim, ou abrir uma conta, no mínimo, abre uma conta bancária. Então, no mínimo, eu vou fazer aplicações na Bolsa de Valores. Legal, renda passiva. Renda passiva. Agora, onde que vem o ponto principal de comparabilidade aí para o cara abrir uma empresa? O que o empresário coloca na mesa e fala assim, ó, show me the money. Qual que é o ROI? O que é o ROI? Return on Investment. Qual que é o retorno de investimento que eu tenho quando eu vou abrir uma empresa? Qual que é o comparativo? Vamos lá. Eu tenho meu dinheiro aplicado. Ele me rende lá 15%. Cara, que negócio que eu vou abrir que vai me render mais de 15% ao ano? Se não tiver, eu deixo meu dinheiro aplicado. Eu não tenho dor de cabeça de funcionário, eu não tenho dor de cabeça nenhuma, eu vou lá no final e eu pego a rentabilidade e vou viver minha vida. Entendeu? Então, esse é o comparativo. Independente das vontades. No final das contas, todo mundo quer saber o quanto que sobra no final do dia. Né?
Quanto que vem para mim no bolso no final Sim. do dia? Então, essa comparabilidade, ela é essencial. Então, tem que ter negócios que valham a pena. E aí o comparativo. Poxa, se eu vou abrir uma empresa, tenho que fazer um business plan. Porque se eu não tenho um business plan verificando, olha só que interessante isso que vai para o valuation, né? O business plan, eu vou fazer uma previsão futura, de preferência para os próximos 10 anos. Ah, mas eu não tenho bola de cristal. Você não tem bola de cristal, mas nos Estados Unidos você tem várias pesquisas confiáveis que te dão, né, O norte, né? o norte para que você possa estar trazendo isso. Aí eu faço um valuation. O que é o valuation? O valuation não é somar os ativos que nós temos aqui. O valuation é eu levar os benefícios econômicos futuros numa escalabilidade a uma taxa X, tá? De preferência comparado com o bond, o Treasury Bond. Trago isso a valor presente com essa taxa e sei quanto que vale essa empresa. Tá. Em cima disso, vou dar um exemplo aqui básico. Carlos Bispo, esse exemplo para nós é muito importante e no próximo bloco você vai trazer para nós a informação que a gente precisa saber. Não saia daí. Estamos de volta com o Business na América e com o Carlos Bispo, trazendo muita informação, sim, preciosas informações, para que o meu business dê certo, para que eu possa entrar com o pé direito, para que eu faça a coisa certa, para que eu entenda que tem regras, que aqui tem um compliance. E você, antes do final do último bloco, estava falando sobre um exemplo que você ia dar. E depois eu tenho uma pergunta muito chave para você. Ótimo. O exemplo que eu quero comentar é o exemplo da NVIDIA, que agora no mês de outubro ela passou a Amazon, sendo a maior empresa de valor de mercado no mundo. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: qual que é o core business da NVIDIA? O core business da NVIDIA é a inteligência artificial. Aí você fala, onde vai parar a inteligência artificial? Qual a bola de cristal que nós temos para isso? Então, ou seja, o mercado já está colocando a NVIDIA como uma das maiores empresas porque o mercado entende que a inteligência artificial vai crescer muito. E aí, num exemplo como esse, quando você vai fazer uma aplicação financeira, você vai falar, poxa, eu não vou deixar de investir na NVIDIA? Obviamente que não, ela vai ter que fazer parte do seu portfólio. Não só ela, como as blue chips, uma Amazon, uma Google, Meta e por aí vai, né? Então você coloca isso. Então, tudo isso que a gente está falando é para dar o exemplo, né, daquele empresário que está investindo aqui nos Estados Unidos. Então ele pode legal. ter essa renda passiva? Pode. Pode, legal. Ele pode também abrir um business, mas antes disso fazer o quê? O business plan, que nós fazemos também. E com base no quê? No entendimento de mercado e do que vai acontecer com essas probabilidades daquilo que ele está fazendo. Um outro exemplo aqui, né, que a gente fala, por exemplo, do granito. Há uma exportação de granito do Brasil para cá que é enorme. Os Estados Unidos é um dos que mais compram granitos do Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta. O granito ele é considerado um natural stone, ou seja, ele é retirado lá das montanhas, né? Você pega aquele bloco que é cortado em chapas, essas chapas são colocadas em containers e trazidas aqui para os Estados Unidos. Aí você fala, qual que é o concorrente? O concorrente é o engineered stones. O que é o engineered stones? É o granito ali feito, com várias pedras, com vários materiais, que é muito parecido. Só que é 70% mais barato. Imitação. E aí, quando você faz um comparativo para os últimos anos, você vai falar assim, poxa, peraí, eu estou comprando algo muito parecido quando eu olho. Por que eu vou pagar 70% a mais só porque eu possa falar, eu comprei um natural stone, né? Então, ou seja, muita gente pensa nisso. Aí, quando eu vou fazer o valuation dessa empresa, eu tenho que colocar isso daí, que existe um competidor que vai influenciar o mercado e o quanto nas pesquisas ele pode influenciar. Exato. E isso vai diminuir o quê? O valor do valuation da empresa. Então, aquele empresário que está querendo comprar essa empresa aqui nos Estados Unidos, falou, opa, peraí, segura aí. Porque o que eles estão te cobrando não é uma realidade, porque quando a gente traz a valor presente, tem outros fatores aqui que vão impactar o seu business. E isso a gente pode extrapolar para vários outros business. Então, o nosso papel, se nós estamos do lado do comprador, é garantir que realmente a compra para ele seja muito bem feita, embasado em todas essas premissas e de como funciona o mercado norte-americano, além de tudo, e na minha opinião, como espinha dorsal, um dos mais importantes, que é garantir que o compliance esteja de acordo com toda a parte contábil e tributária e dentro da lei. Então, esse é o ponto fundamental que a gente analisa. E, claro, quando eu estou do lado do sell side, obviamente que eu vou avaliar de uma outra forma também.
Ah, eu posso ter valuations diferentes? Posso ter. Porque o que muda no valuation? São as premissas. Sim. É isso que conta, né? Exatamente. Então, esse é o ponto fundamental que a gente tem sempre que analisar. Então, assim, uma das minhas teses de mestrado é exatamente em valuation, né? Eu acabei fazendo uma tese de mestrado em valuation, que é uma questão micro, e acabei fazendo um mestrado em economia global, que é macro. Então, isso para mim ajuda muito no entendimento da gente falar assim, quando eu estou vendo um business, eu posso falar que eu estou vendo esse business numa visão de helicopter view, que é aquela visão de helicóptero que eu saio um pouco do business aqui e começo a olhar ele, ou numa visão macro, que eu posso falar de uma visão de satellite view. Então, eu tenho uma visão de satélite que eu vou ver exatamente mais uma questão do globo ali. Qual que é a interferência desse negócio no mundo? Dá um exemplo aqui para vocês. Quando a gente falamos de NVIDIA, quando a gente fala de semicondutores também, na inteligência de semicondutores, hoje Taiwan é um dos maiores países em produção de semicondutores. Sim. Aí tem aquela questão. China diz que é dona de Taiwan. Taiwan fala, eu sou independente. O que os Estados Unidos fez? Na dúvida, vamos colocar todos os nossos arsenais de guerra ali com vários navios, China não entra. Entendeu? Então, ou seja, Taiwan pode ser um estopim de uma terceira guerra. Alguns já falam que ela já está ocorrendo, mas eu não vou entrar nessa seara. Mas a questão é, pode ser um estopim? Pode, porque os semicondutores, eles movimentam muitas coisas do mundo. Tudo. Praticamente tudo. Toda tecnologia, satélite, Exatamente, a questão da defesa os carros. nacional, a defesa, tudo está lá em Taiwan. Japão também tem muito interesse nisso, que a China não invada Taiwan. O buraco é mais profundo. Exatamente. Tem muito mais, porque o que aquela ilha tão pequena chama tanta atenção da China? Não é a soberania da China que está sendo agora ali arranhada, não, tem muito mais coisas em cima disso. E Taiwan realmente é um polo dos semicondutores, como o Japão também tem algumas cidades. Inclusive, eu tenho mentorada do Japão, Legal. onde é uma cidade, que é Izumo, onde tem lá também fábricas de semicondutores, assim, mas nenhum é comparado com Taiwan, né? Sim. Agora, nessa parte, eu necessito que você possa colaborar com as pessoas que estão assistindo a gente sobre a tua experiência, seja de fusão, aquisição de empresas, seja de abertura, parte contábil, que o teu currículo é tão vasto, é tão rico. Você tem uma academia financeira com mais de 6.000 alunos. São tantos assuntos para a gente falar num tempo muito curto. Mas nesse último bloco, eu quero que você deixe assim informações preciosas de como os empresários que estão no Brasil vindo para cá, ou os que estão aqui nos Estados Unidos, que estão tendo dificuldades, ou ganharam muito dinheiro, não sabem o que fazer, ou estão na labuta ainda, não conseguem. Você já tem uma larga experiência aqui nos Estados Unidos. Qual é a tua mensagem final? O que você pode agregar valor a essas pessoas que estão assistindo? Você pode escolher uma parte do que eu falei ou juntar elas, mas o que toca no teu coração aqui, falando agora aqui dentro, né? Janeiro, eu tenho percebido isso e eu, Carlos Bispo, eu posso colaborar da seguinte forma. Fique à vontade. Eu acho que esse é um ponto muito importante e interessante, né? De como que você utiliza a parte do seu conhecimento para você poder ajudar as pessoas, com toda humildade, né? Sim. Porque, obviamente, não há problema algum em você ter conhecimento, pelo contrário, quanto mais a gente tiver, melhor. Mas a questão principal é o como que eu utilizo e como que eu ajudo as pessoas para fazer isso acontecer. Então, eu entendo o seguinte, quando a gente está falando desse conhecimento de uma forma geral, e a gente traz o empresário, a gente traz o cidadão para poder vir para os Estados Unidos, a criação nossa do Jornada da América, ele veio exatamente nesse ponto. Ou seja, você quer vir só para fazer imigração? Você quer, na verdade, comprar uma empresa? Você quer vir para trabalhar em uma empresa? Nós tentamos agradar aí todo esse pessoal de forma que todo esse aspecto de internacionalização da pessoa, da empresa, ele seja feita de uma forma dentro da lei, dentro do compliance e que não haja problema. Aí eu brinco que é como se eu fosse um empreiteiro. Você, Janeiro, vira para mim e fala assim, Bispo, eu quero uma casa, eu tenho um projeto, ele vai ser assim, assim, assado. Eu falo, Janeiro, fechado, eu vou entregar essa casa para você. Quem eu vou contratar com relação ao azulejista ou pedreiro é um problema meu, mas eu vou garantir para você
que a casa vai estar pronta. Então, o que nós criamos dentro da BLCG? O One Stop Shop. O que é esse One Stop Shop para mim e no Jornada da América? O cara precisa fazer curso aqui? Sim. Nós temos a Academia Financeira com mais de 6 mil alunos, né, que vai trazer todo esse amparato para que ele possa estar crescendo, entendendo de América, né, dentro do Jornada da América. Eu preciso fazer toda a contabilidade e área tributária? Sim. Nós temos o que eu chamo para mim a minha linha de produção, né, com todo o respeito, que é a Drummond Advisors, que faz e muito bem feito. Né? Eu falo assim com todo respeito, porque a Drummond hoje é maior do que nós, né? Mas faz toda a questão tributária, toda a questão contábil, e a gente acompanha para entrega para esse cliente. Toda a parte de fusões e aquisições, a própria BLCG faz, então a gente passa um scanner no empresário, entende o que ele está necessitando e vamos colocar a melhor fatia ali de entendimento para que ele possa estar vindo para os Estados Unidos. E, obviamente, em cima disso, toda a questão imigratória, né, que nós trazemos também aí em conjunto para o melhor visto. Né? Tem mais de 150 tipos de visto. E às vezes a pessoa, eu vim fazer exatamente esse. Talvez não seja o melhor. Então conversa conosco, que a gente vai direcionar da melhor forma, ali como empreiteiro, para trazer o melhor negócio para você. Então você tem um one-stop shop junto conosco, e porque a gente vai avaliar tudo, e não só o teu aspecto de Brasil, como Estados Unidos, não só essa questão de poder estar fazendo aplicação aqui, de fazer investimento, principalmente em imóveis também. A gente tem 3 casos maravilhosos de investimento aqui em imóveis, e a gente pode estar fazendo isso também, e toda a questão contábil, tributária, de M&A, né, de fusões e aquisições, de valuation e também de diligência. Agora, como legado, isso assim, é um ponto muito importante, para mim é o básico. Né? Se você no mínimo fizer o básico, que é para mim, seguir todo o compliance, todas as regras que se tem em cada localidade que você estiver, e as regras divinas, independente de qual seja a sua religião, já é o básico. Você já está com meio caminho andado. O resto, você realmente estuda mais, tenha conhecimento, faça as mentorias, que aliás também temos para empresários as nossas mentorias, para fazer acontecer, isso é muito importante, né? Principalmente na questão estratégica de negócio e na área financeira. Então a gente consegue atrelar tudo isso para trazer empresários que possam crescer nos Estados Unidos. Mas a minha mensagem principal é essa: faça no mínimo esse básico, entendendo quais são as leis, seguindo essas leis, e com relação aos negócios, procure especialistas. Não queira fazer sozinho algo que você não conhece por estar em outro país. Para mim esse é o lema principal, seguir esse básico dentro das leis e da divindade aí, né, que hoje nós temos de uma força maior com Deus para fazer acontecer. Olha, esse ponto que você trouxe foi muito incisivo, você foi cirúrgico, porque é o que nós estamos precisando. Então, eu agradeço muito a tua participação aqui. Nós vamos colocar as informações das suas empresas, Instagram, telefone, porque realmente as pessoas precisam ter pessoas sérias, honestas, tenham um caráter e que conheçam as regras, as normas, compliance desse país aqui. Para que eu esteja na América com um business, eu preciso passar por pessoas que realmente entendem, compreendem e conseguem ver assim um leque de coisas que nós não conseguimos ver, enxergar. Então, por isso que o conhecimento é importante, e ter uma equipe como vocês têm, que ajuda o nosso brasileiro a ter resultado. Por isso, eu estou aqui agora encerrando esse programa, que é muito focado na parte de como organizar fusão, aquisição, parte contábil e migratória. Eu desejo que isso tenha sido de grande valia para os teus planejamentos, para as tuas ideias e também uma reorganização empresarial que você possa estar passando aqui. E nesse clima de tantas informações, nós damos por encerrado mais um programa Business na América. Te vejo no próximo episódio. Obrigado, tchau. Bispo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua participação, foi muito obrigado. bom. Obrigado mesmo.